Tiago capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Gente, me ajuda só, que esse fundo musical está só num tom, eu já estou assim, ficando hipnotizado. Pessoal, agora eu tenho explicação para várias coisas, né? Então, a verdade é que o fundo, ele me ajuda a me concentrar e não dispersar tanto. Queridos, esse texto é muito curioso, porque Tiago está falando aqui de uma coisa que a gente pode chamar de uma doença espiritual. Só que essa doença espiritual que Tiago está falando é diferente de uma ignorância em relação às Escrituras. Então, a doença que Tiago está falando aqui não é uma doença espiritual de pessoas que não conhecem a Bíblia, ela não nasce da ignorância da verdade, né? Não é uma doença de quem nunca ouviu a verdade, pelo contrário. A doença que Tiago está apontando e revelando aqui é a doença que só acontece com quem ouviu muitas vezes e ouviu a palavra tantas vezes a ponto de se sentir confortável com ela e ela não gerar mais incômodo. É a doença de quem não consegue mais ser ferido pela palavra e ferido pela verdade. Aquele que pode sentar, ouvir uma palavra dura, uma palavra de conforto e mesmo assim permanecer confortável no seu lugar. E é importante eu destacar isso, porque o que Tiago está mostrando para a gente aqui é que talvez esse seja um dos maiores perigos para uma igreja que é bíblica. Então a gente está cansado aqui de falar dos riscos da igreja que não é fiel às Escrituras, que não vive na sã doutrina, mas o que Tiago está apontando aqui é um perigo que cerca a igreja bíblica. Não é um perigo que ronda as igrejas liberais ou as igrejas que abandonaram a sã doutrina, mas pode ser o problema de uma igreja que ama a verdade, que conhece a verdade, que é valente para defender a verdade, mas que ainda assim corre o risco de só admirar a verdade sem se render a ela. Uma igreja que consegue reconhecer quando a pregação tem uma boa exegese, que consegue reconhecer uma boa exposição das Escrituras, uma igreja que consegue perceber facilmente quando acontece algum desvio doutrinário, mas que ao mesmo tempo facilmente pode se perder na diferença que existe entre o prazer de aprender e a dor de obedecer. Eu quero, no decorrer da mensagem, mostrar para você que todos nós corremos esse risco de confundir essa aceitação pela palavra com cumprir ela de verdade, né? Porque a grande verdade, irmão, é que aprender traz prazer. Você sentar aqui, você ir embora com a sensação que você aprendeu alguma coisa, que você foi edificado nas Escrituras, que você aprendeu mais,
isso traz um prazer, e é claro que esse prazer não é errado, né? O prazer de conhecer as Escrituras, o prazer de conhecer teologia, o prazer de conhecer o contexto histórico da Bíblia, né? O prazer de conhecer o que a gente pode descobrir estudando as línguas originais, estudando grego, hebraico. Tudo isso é maravilhoso e a gente deve sim buscar essas coisas. Agora, o problema é quando o prazer de aprender começa a substituir a dor de obedecer. Então, quando a gente passa a ficar satisfeito com ter aprendido, com ter entendido, sem ter o compromisso de se render ao que a gente entendeu e aprendeu. E é exatamente desse perigo aqui que Tiago está falando. E para que a gente possa entender mais, né, o que Tiago quis dizer com essas palavras, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre quem era Tiago e para quem Tiago está escrevendo aqui. Então, a primeira coisa que é muito interessante é que essa carta de Tiago é provavelmente o texto mais antigo do Novo Testamento. Então, Tiago provavelmente escreveu isso aqui mais ou menos entre 10 e 13 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, Tiago escreve essa carta antes dos evangelhos serem escritos. Tiago escreve essa carta antes de qualquer carta de Paulo. E Tiago está escrevendo aqui para uma igreja que era basicamente judia, né? Então é mais ou menos nesse tempo aqui que muitos gentios começam a se converter em Antioquia. Aí Barnabé vai para lá, né? Depois ele leva Saulo para lá, o Paulo para lá, mas aqui a igreja era majoritariamente de judeus. Então Tiago deixa claro no começo da carta, ele fala aos amados irmãos, né, que estão dispersos. Então ele está falando para judeus que tinham se convertido ao cristianismo e estavam dispersos. Ele queria continuar alcançando essas pessoas. Então o que a gente precisa entender é que Tiago estava escrevendo para gente que conhecia bem as Escrituras. Por quê? Isso não foi todo o tempo assim. Quando a gente estuda o período interbíblico, que são os 400 anos até terminar o Antigo Testamento, antes de começar o Novo, né? Então, existe um período ali em que os judeus foram massacrados, quase eliminados. E aí depois disso começa um ressurgimento de Jerusalém e um ressurgimento dos judeus. Então quando Jesus, quando Paulo, quando o próprio Tiago aqui nasce, o contexto dos judeus ali era de retomar um orgulho de tentar salvar o judaísmo, de tentar salvar a fé. Então uma coisa que eles investiram muito nesse tempo foi nas sinagogas, foi na educação das crianças. Então de uma forma geral, os judeus aprendiam muito aqui. Então Tiago está falando aqui para pessoas que conheciam bem as Escrituras, que conheciam os Salmos, que conheciam Provérbios, que conheciam o Pentateuco, que conheciam o Antigo Testamento a ponto de reconhecer Jesus nas profecias messiânicas. É para esse tipo de gente aqui que Tiago está escrevendo, para pessoas que conheciam as Escrituras desde o começo. Agora eu quero que você entenda uma coisa importante aqui, e queridos, eu nunca tinha percebido isso. Eu falei com o Diego hoje de manhã, falei, cara, eu estava estudando e eu percebi uma coisa que eu nunca tinha notado antes. Eu quero que você entenda comigo que talvez ninguém fosse melhor para escrever sobre o perigo de ouvir a verdade sem corresponder, sem ser transformado, do que Tiago. Por quê? Por um motivo muito específico. Porque Tiago, além de ser judeu, Tiago era irmão de Jesus. A Bíblia fala de vários Tiagos, mas esse Tiago aqui da carta, ele era irmão de Jesus. Ele não era um dos 12, né? Então a Bíblia fala de 3 Tiagos principalmente, vamos falar aqui. Esse aqui era o Tiago, irmão de Jesus. Entre os discípulos tinham 2 Tiagos.
Um era o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão do apóstolo João e era um dos mais chegados de Jesus, né? Então, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que Pedro, Tiago e João eram os mais próximos. Eu nunca mais vou conseguir falar Pedro, Tiago e João sem lembrar daquela criança que canta: Pedro, Tiago, João, num barque. Gente, é impossível esquecer, né? E a Bíblia fala de um Tiago, filho de Alfeu, que era chamado de Tiago menor. E estudando, provavelmente porque Tiago era mais baixinho. Você vê? Gente, o bullying é bíblico, gente. Então, provavelmente esse o motivo. Ele era mais baixinho mesmo, mas então existiam esses dois Tiagos que faziam parte dos 12, mas esse Tiago da carta era irmão de Jesus e não fazia parte dos 12. Agora, esse Tiago, ele cresceu com Jesus, ele cresceu na mesa de Jesus, ele cresceu na mesma casa de Jesus. Ele provavelmente era o irmão mais velho de Jesus, né? Por que a gente sabe isso? Porque quando Mateus e Marcos vão listar os irmãos de sangue de Jesus, os dois fazem a mesma lista, eles citam Tiago primeiro. Os dois textos dos dois evangelhos são muito parecidos, você não precisa abrir, mas em Mateus está lá no capítulo 13, versículo 55, e diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então, é um consenso entre os estudiosos aqui, que existia um padrão quando você ia citar os membros de uma família, e sempre era na ordem de nascimento. Então, nas duas listas, Tiago é citado em primeiro lugar. Então, isso é um sinal muito significativo para a gente, de que Tiago era o irmão mais velho. Então, Tiago cresceu com Jesus, ele ouviu Jesus na mesa do café da manhã, ele viu Jesus trabalhar com a madeira, ele cresceu observando esse irmão que nunca errava, esse irmão que nunca mentia, esse irmão que nunca pecava. Ele estava presente quando Jesus começou a pregar nas sinagogas, e nas nossas viagens para Israel, um dos lugares que mais me chama a atenção quando a gente vai para lá, é uma sinagoga que eles encontraram do ladinho de Nazaré, né? Então são várias cidades ali em volta. Uma dessas cidades é a cidade chamada Magdala, né? Então, quando a gente vê a Bíblia falando de Maria Madalena, na verdade o Maria Madalena ali é Maria de Magdala, porque ela era da cidade de Magdala. E eles encontraram uma sinagoga ali que é do tempo de Jesus. E essa sinagoga, ela tem coisas tão preservadas que você tem inclusive um mosaico no chão. É uma sinagoga pequenininha. Então é quase impossível que Jesus não tenha pregado ali. Então, olhar para aquele piso ali e falar: cara, Jesus pisou aqui, sentou num desses bancos aqui e ensinou, é uma experiência que eu não sei explicar para você. Mas Tiago com certeza viu quando Jesus começou a pregar nas sinagogas em volta de Jerusalém. Tiago viu quando uma multidão começou a seguir Jesus por causa das palavras dele, por causa da sabedoria, autoridade que ele tinha. Se Tiago não viu os primeiros milagres, com certeza ele ouviu falar daquilo que Jesus tinha feito. Mas mesmo assim, mesmo tendo crescido do lado de Jesus, ouvido Jesus, aprendido com Jesus, tendo tido o exemplo de Jesus, mesmo assim, ele não foi transformado. Ele não foi transformado pelo exemplo, ele não foi transformado pelo ensino, ele não foi transformado pelas palavras de Jesus. E isso mostra para a gente que é possível conviver com a verdade e continuar resistindo a ela. Mesmo aqui Jesus, que era a palavra encarnada de Deus, a Bíblia vai dizer que ele é a palavra viva. Jesus é a palavra de Deus que foi encarnada. Então é possível ouvir essa palavra encarnada de Deus, o próprio verbo de Deus em carne e osso, como a Bíblia diz também, né, dormindo ali no quarto ao lado, e mesmo assim permanecer endurecido. Então é claro para a gente que
Tiago conheceu muito Jesus antes de reconhecer Jesus. Você não precisa abrir para a gente não se demorar, mas quando Jesus começa a juntar multidões ali na região da Galileia, que é longe, vamos pensar para aquele tempo, a gente está falando de cerca de 140 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Chega uma hora que os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem assim, só se você quiser anotar a referência, João 7, 2-5. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, pois nem os seus irmãos criam nele. Então veja, querido, tem uma ironia aqui, né? Por quê? Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que aqui os judeus já começavam a querer matar ele. Então as palavras de Jesus, a autoridade, o poder de Jesus já incomodava tanto a ponto dele ser perseguido, né? E os irmãos de Jesus vêm para ele com esse discurso aqui de quem quer ajudar. Eles estão dizendo: olha, você tem discípulos, você tem pessoas te seguindo, você devia sair daqui, você devia ir lá para a região da Judéia. E por quê? Porque lá você pode se tornar muito conhecido. Mas na verdade, querido, isso aqui não eram irmãos orgulhosos incentivando Jesus. Era alguém que não acreditava, mas que não conseguia ignorar a realidade que Jesus estava vivendo. Então o que esses irmãos estão fazendo ali, na verdade, é tentar se livrar de Jesus. Eles estão dizendo: olha, vai para lá, vai para a Judéia, que vai ser mais fácil de você ficar conhecido. Então, mesmo crescendo do lado de Jesus, mesmo sendo irmão de Jesus, Tiago não era um dos 12. Agora, depois da ressurreição, tudo muda na vida de Tiago. A gente conhece muito bem a história da conversão de Saulo, né, ou de Paulo. A Bíblia não traz detalhes sobre Tiago, mas a verdade é que depois da ressurreição de Jesus, algo muda drasticamente. Tiago se rende a todo o depósito que ele tinha recebido, todo o depósito da verdade que ele tinha recebido de Jesus, e ele passa de alguém que ouviu muito para alguém que obedecia muito. Essa foi a diferença para Tiago. Então, como eu falei, a gente não tem muitos detalhes disso, mas ontem eu estudando, lendo isso, querido, esses textos me fizeram chorar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, Paulo vai dizer que logo depois que Jesus ressuscitou, ele começa a aparecer em alguns lugares, depois aparece para os discípulos. Paulo só diz isso: e ele apareceu para o seu irmão Jesus, Tiago. Então, depois de ressurreto, Jesus vai atrás de Tiago, e Jesus se manifesta para ele. A gente não sabe o que aconteceu ali, qual foi essa conversa, mas depois disso, a vida de Tiago muda completamente. Ele passa de um Tiago que duvidava de Jesus, e ele vai se tornar aquilo que Paulo vai chamar. Eu nunca prestei atenção nesses textos com tanta clareza. Paulo vai chamar ele da coluna da igreja em Jerusalém. Então ele passa a ser reconhecido por Pedro, ele é reconhecido por João, ele fica conhecido inclusive como Tiago o Justo. Esse é o apelido que dão para ele. Então ele se torna depois o líder da igreja em Jerusalém. Então quando Jesus ressuscita, quem se torna o líder ali dos apóstolos e o líder da igreja em Jerusalém é Pedro primeiro. Mas depois, quando Pedro começa a viajar mais, outra pessoa assume essa liderança em Jerusalém, inclusive a liderança sobre os apóstolos. E quem assume essa liderança não é nenhum dos apóstolos, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Então ele passa a ter uma autoridade, um reconhecimento tão grande, que até Pedro, que tinha sido o líder principal, o Pedro que era truculento, que era violento, Pedro passa a ter medo de Tiago. Então a Bíblia vai dizer, Paulo fala isso, ele fala assim: olha, eu resisti Cefas face a face, né? Quando ele fala Cefas, ele está falando de Pedro,
Ele está dizendo: eu resisti Cefas face a face, porque ele se tornou repreensível. Por quê? E Paulo diz assim: porque o comportamento dele, quando estava só entre os gentios, era um. E aí, quando chegam os judeus da parte de Tiago, ele fica com medo e muda o comportamento. Então, mesmo Pedro, que tinha sido líder sobre todos, baixa a bola para Tiago. Então, Tiago, resistente, vira um discípulo, vira um pastor, vira um apóstolo, vira o líder dos apóstolos. Então, querido, talvez ninguém possa pregar com tanta autoridade sobre ouvir, ver e não praticar do que alguém que carrega na memória ter passado tantos anos do lado de Jesus sem nunca ter respondido. Quando a gente vai para o capítulo 21, versículo 1 de Tiago, que foi o primeiro versículo que a gente leu, Tiago começa mostrando para a gente que existe uma diferença entre a palavra que é implantada em nós, né? Então ele vai chamar aquela palavra que chega até você da palavra que é implantada, mas existe uma diferença entre a palavra que é implantada e a palavra que é implantada e acolhida. Leia lá de volta comigo, Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Essa versão NVI está dizendo e aceitem, mas várias outras versões dizem e acolham humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, eu quero lembrar você que Tiago estava falando aqui com pessoas convertidas, ele não está evangelizando ninguém aqui, né? Isso é muito claro, porque ele começa, se a gente voltar, se eu não me engano, 3 versículos, você vai ver que Tiago está aqui no começo da carta, e ele vai se referir a essas pessoas como meus amados irmãos. Então essas pessoas, mesmo sendo irmãos, mesmo já sendo salvos, ele está dizendo que esses irmãos deveriam se despojar de toda impureza e de qualquer possível acúmulo de maldade. Então o que o texto está dizendo para nós, em primeiro lugar, é que existe uma diferença, querido, entre a salvação, que pode ser o milagre de um momento, onde você creu e você recebeu a salvação. Agora, se tornar um discípulo e o processo de santificação pelo qual todo crente precisa passar, são coisas diferentes. E entenda que aqui é independente se você tem uma tendência a ser mais calvinista ou mais arminiano, né? Por quê? Porque se você for um arminiano honesto, e você olhar para a sua vida e você perceber que existem pecados recorrentes, aonde a palavra não chega a ponto de transformar, você tem que ser honesto o suficiente para olhar para a sua vida e falar: eu estou escolhendo o pecado, eu estou escolhendo rejeitar a verdade e escolho a prática do pecado. Agora, se você for um calvinista honesto, e você olhar para a sua vida e ver que tem pecados recorrentes para os quais você não se arrepende de verdade e você não muda, se você fosse um calvinista honesto, você deveria olhar para você e falar: olha, eu tenho pecados aqui que não mudam, que não é gerado um arrependimento genuíno a ponto de gerar transformação. E você deveria olhar para você como um calvinista honesto e dizer: com certeza eu não sou um dos eleitos. Então essa é a verdade, irmão, porque inclusive quando a gente vai estudar ali a doutrina calvinista, né, a Tulipe mesmo vai falar sobre o que ela chama de a perseverança dos santos. Então ela diz que a salvação é pela graça, Deus te escolheu. A gente não acredita assim. Eu amo a forma que eles apresentam a soberania de Deus, mas a gente tem algumas divergências. Então ele diz assim: Deus te escolheu, você é salvo e pronto. Mas como eu sei que eu sou salvo? Pelo fruto da graça em mim. Então, se o pecado não sai, é porque a graça não chegou. E qual é o resultado disso? Então você não foi predestinado, você não foi eleito, você não foi escolhido.
Então a salvação, ela precisa ser, como Paulo vai falar, desenvolvida. E o fruto da salvação, ele precisa ser notório em nós. Agora, o que gera essa transformação? A palavra de Deus. Agora, essa palavra, é claro que com a ação do Espírito Santo. Agora, essa palavra que é implantada em nós, ela precisa ser de nossa parte acolhida, precisa haver uma resposta. E é aqui que Tiago usa uma palavra que vale a pena a gente analisar. Quando Tiago fala dessa palavra, ele diz: olha, a palavra, acolham a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra original grego aqui é a palavra sozo. Essa é uma palavra que é muito estudada. Agora, a verdade é que sozo, ela traz um sentido mais largo, mais amplo do que dizer só ela é poderosa para salvar. Nessa palavra ela traz outros significados juntos. Então essa palavra, em outros textos, ela vai falar de cura, ela vai falar de restauração, ela vai falar de libertação, ela vai falar de preservação. Então a gente precisa entender que dentro da teologia do Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento, ela apresenta 3 aspectos da salvação, ou 3 dimensões da salvação para nós. Então o primeiro é a realidade da salvação já recebida. Eu fui salvo pela fé, ponto. Mas depois fala da salvação, que é uma obra presente, ou seja, o desenvolvimento de santificação que esse sozo, que essa salvação vai gerando em mim, e a realidade futura, que é quando o sozo, a salvação, vai me levar à redenção completa do corpo na volta de Jesus. Então essa palavra implantada em nós, que é poderosa para salvar a nossa alma, ela é poderosa não só no sentido de iniciar a fé, mas ela é poderosa para dar continuidade nisso, operando a salvação em nós até que ela seja plenamente consumada. Então o que Tiago está dizendo aqui é que a palavra que Deus implantou em nós, ela não veio só para nos informar, ela não é só para a gente ter conhecimento, para alcançar a nossa mente, mas ela veio para operar salvação na nossa vida. Então essa palavra que nos salva, ela não só nos resgata da culpa, mas ela liberta a gente de toda impureza também. Essa salvação que salva a gente da condenação, ela vai também curando as deformidades da nossa alma. E esse sozo, essa salvação, ela começa com uma semente, mas ela deve continuar produzindo fruto. E depois, Tiago diz assim, vamos ler de volta, lê comigo lá, Tiago 1:22 agora. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Queridos, eu vou confessar para vocês que eu li esse texto muitas vezes, tentando entender essa analogia que Tiago faz aqui, né, do homem que vê o reflexo do seu rosto no espelho e depois sai e esquece o que viu. E eu confesso para você que eu tinha impressões, especulações, mas eu precisei estudar, buscar, para tentar entender melhor o que Tiago queria dizer. E eu quero mostrar isso para você hoje. A maioria das traduções, quando fala, ela traduz esse olha, né? Quando Tiago diz, semelhante ao homem que olha a sua face num espelho. A palavra original, né, normalmente se traduz como olha, mas a palavra original grega aqui é katanoeu.
e ela fala não de um olhar de relance. Então o grego ele faz uma separação desse olhar, e não é aquela coisa que se olhou e saiu fora, mas esse katanoeu é um observar com atenção, contemplar, examinar com cuidado. Então o homem que Tiago está falando aqui, não é alguém que deu uma olhadela no espelho, mas ele está falando de um homem que olhou no espelho e estudou aquilo que estava vendo. Então pensa comigo, qual que é o propósito de um espelho? Apesar do espelho hoje poder ter sim uma função decorativa também, mas a verdade é que o espelho ele tem uma função prática, ele precisa ser funcional. Então quando você olha para um espelho, e aqui as mulheres muito mais que os homens, existe um objetivo. Então olhar para o espelho vai revelar para você algumas coisas sobre você mesmo. Então é quando você para e olha para o espelho que você vai ver o cabelo desarrumado, que você vai ver a barba mal feita, que você vai ver a maquiagem borrada, que você vai perceber o rosto que não está pronto ainda para o dia, para o trabalho. E o espelho não faz isso só para você saber como você está. Então o objetivo de olhar para um espelho e analisar é que o espelho revele algumas coisas para você e você dê uma resposta funcional a isso, Ou seja, arrume o cabelo, arrume a maquiagem, se limpe, Então ninguém olha no espelho e vê o cabelo em um monte de direção diferente, ou pelo menos não deveria, e vai embora satisfeito com aquilo que viu e aprendeu sobre si mesmo. Então o que Tiago está falando aqui é exatamente isso. Ele está falando de um homem que olhou com atenção, que contemplou, que entendeu o que estava vendo, que discerniu, que percebeu, que identificou, mas mesmo assim não tomou nenhuma atitude, foi embora e depois esqueceu de tudo que ele viu. Então a analogia que Tiago está fazendo aqui é que a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos revelar para nós mesmos. Você pode achar que você está de um jeito, mas a palavra de Deus é esse espelho que quando você olha com atenção para ela vai revelar a sua motivação errada, oculta, vai revelar o seu pecado, vai mostrar que você está sujo, que você está desgrenhado, desarrumado. Agora só saber isso não resolve nada. Eu preciso ter uma atitude prática em relação àquilo que o espelho me revelou. Então, mais uma vez, Tiago não está falando de alguém que olha de relance pela Bíblia. Tiago está falando de pessoas que estudam, que comparam os textos, que entenderam a mensagem, mas que mesmo assim conseguem sair e permanecer iguais. Então o problema que Tiago está apontando aqui não é a falta de informação, é a falta de resposta. Então, e quando não há uma resposta, o que esse homem faz? Ele vai embora e ele acaba esquecendo do que viu. Ele esquece da sua aparência, ele esquece do que estava errado, ele esquece da verdade que viu sobre si mesmo. E Tiago diz, isso é terrível, que quem faz isso engana a si mesmo. Vamos ler o texto de volta? Vamos martelar nisso. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então Tiago diz que aqueles que ouvem essa palavra e não colocam em prática, eles estão enganando a si mesmos.
Irmão, talvez aqui essa seja a frase mais assustadora do texto, porque ele não está falando aqui de um homem que está enganando os outros, mas está enganando a si mesmos. Então eu tenho uma impressão de que aquele que observa a palavra com interesse, com avidez, raramente, não que isso não possa acontecer, mas raramente ele é um hipócrita consciente. Ele não é normalmente um cara que quer conhecer, que quer absorver a palavra para ser hipócrita nisso, né? Então não é alguém que está fingindo, mas normalmente são pessoas que acreditam que estão bem. E por que elas acreditam que estão bem? Porque elas ouvem, elas aprendem, elas conseguem articular a doutrina com clareza, muitas vezes até com emoção, se emocionar com a verdade, né? Então, o contato dessas pessoas com as Escrituras, com a verdade, traz uma sensação de progresso. Então, às vezes você pode ficar com a imagem que só você está conhecendo mais da Bíblia, isso significa um avanço espiritual, né? Mas você ouve a palavra, você entende, você concorda, você se emociona, você defende, você crê nela, mas é só isso. Agora, muitas vezes, essa exposição contínua à palavra, à doutrina sólida, né, no crescimento do conhecimento das Escrituras, acaba sem que você perceba se tornando um substituto da obediência. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você conhece, você cresce, você descobre, você tem revelação, você concorda, você admira, você fala, uau, que verdade incrível, mas você não vive. Mas a sensação de estar conhecendo mais te traz uma impressão errada de crescimento. Por quê? Porque existe uma diferença que pode ser muito sutil, e justamente por isso que ela é perigosa, né? Entre as duas coisas. Então, querido, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. A gente tem pregado aqui mensagens muito significativas nas últimas semanas. Eu não planejei isso, sem querer, eu acabei tendo muito pouca agenda esse mês que vem, eu nem percebi isso, mas de repente Deus começou a trazer uma enxurrada de coisas para o meu coração que eu estou derramando aqui para vocês. Então a gente tem tido, como eu falei, palavras muito significativas. Agora eu preciso fazer uma pergunta que é incômoda, e é incômoda inclusive para mim. Diante de tudo isso, o que mudou? Então eu não estou perguntando para você o que a gente aprendeu, eu não estou perguntando para você se a gente concordou ou não, eu não estou perguntando para você o que se sentiu durante a mensagem, mas eu estou perguntando para você, na prática, o que mudou de verdade? Que área específica da nossa vida que a palavra que a gente ouviu gerou uma transformação de caráter, gerou uma transformação de atitude, de comportamento. Então, olha só, essa palavra nasceu no meu coração na terça-feira que a gente teve a reunião de líderes, né? Toda terça-feira, a gente senta com parte do grupo de liderança da igreja, aqui dos líderes de Living. E a gente sempre, quando tem uma palavra muito significativa, a gente senta com a liderança e fala, gente, a palavra foi pregada, qual foi a impressão de vocês durante a semana nas livings? Como as pessoas receberam, o que elas perguntaram, o que elas, né, falaram sobre a mensagem. E um dos líderes aqui falou assim, olha, todo mundo ficou maravilhado com a mensagem. A gente estava falando sobre a mensagem da Assembleia de Deus, né? De falar que a igreja
além de ser relacionamento, comunhão, vida na vida, a reunião nas casas, a igreja também é uma assembleia. Espero que todo mundo tenha ouvido. E a gente estava perguntando sobre isso, e esse líder falou: cara, a verdade é que assim, quando a gente foi falar da mensagem, o povo estava empolgado, estava falando: puxa, meu Deus, como isso é verdade, eu nunca tinha visto isso desse jeito. E aí ele falou: cara, ficou todo mundo muito tocado da coerência do presbitério em resolver cancelar as transmissões ao vivo, né? Então eles concordaram com a atitude, eles falaram: cara, é isso mesmo, que legal, que bom fazer parte de uma igreja que é coerente entre aquilo que prega e aquilo que faz. Estava todo mundo empolgado. Ele falou assim: puxa, Farley, só que a frequência continua do mesmo jeito. Eles amaram a palavra, admiraram, entenderam, concordaram, mas eu não vi a frequência na assembleia mudar. Eu não vi um compromisso maior com as reuniões, eu não vi uma transformação em relação a isso. E aí ele falou: cara, me lembra aquele texto da Bíblia que fala daquele que é só ouvinte e não praticante. Eu falei: pequeno gafanhoto, isso pode gerar uma mensagem. E hoje, quando eu preguei de manhã, esse líder estava aqui, ele falou: Farley, eu estava ouvindo você pregar. E ele ficou emocionado, né, porque eu brinquei e falei: quem sabe até nesse próximo domingo já. E aí foi o que aconteceu mesmo. Ele falou: cara, você estava pregando e estava me vindo outra coisa no coração. Ele falou: olha, a gente tem algumas características como igreja. E às vezes as pessoas, quando estão num ambiente, e elas veem que é um ambiente de paixão, é um ambiente de entrega, é um ambiente de fome de Deus, é um ambiente de fome das Escrituras, a pessoa, por estar nesse ambiente, ela acha que é igual. Mas às vezes ela não é igual. Ela só está fazendo parte. Mas o que ela está vendo não está mudando quem ela é. Então a gente precisa entender, querido, que existe uma satisfação espiritual, existe uma satisfação muito perigosa que nasce só de entender as Escrituras. Isso faz a gente se sentir bem. Agora, essa satisfação, ela pode se tornar um anestésico na nossa vida. Então você está no meio de um monte de gente que está com fome de Jesus, que está sedento por Jesus, que fala da palavra, que busca a palavra, que examina a palavra, e você está envolvido com isso, e você está conhecendo também, e isso te anestesia a ponto de você não perceber que você não é aquilo, que aquilo não está mudando você. Existe um texto, a gente nem vai ler, em Ezequiel 33, e esse texto é tão difícil de ler, eu acredito que principalmente para os pastores, para aqueles que têm uma congregação, que pregam para ela, né? Mas Deus chega para esse profeta, e Ezequiel estava falando, e as multidões estavam vindo para ouvir Ezequiel. E Deus fala para ele: ó, você está vendo o povo se juntar, você está vendo o povo vir atrás da palavra, isso parecia um bom sinal. Aí Ezequiel fala assim: olha, essas pessoas, elas falam umas para as outras, e elas dizem: vamos lá para ouvir a palavra que vem do Senhor. Irmão, está tudo certo. O povo está se juntando, está vindo, a motivação é: vamos para lá, vamos estar junto para ouvir a palavra que vem do Senhor. Mas Deus diz assim: mas Ezequiel, o coração deles está em outro lugar. E aí Deus diz algo muito difícil. Se você quiser ler depois, anotar, Ezequiel 33, 32, Deus diz para ele assim: para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor com bela voz e toca bem um instrumento. Eles ouvem as suas palavras, mas eles não as praticam. Então, essas pessoas aqui que o Senhor está denunciando para Ezequiel, eram pessoas que gostavam da experiência,
gostavam da atmosfera da palavra de Deus, elas gostavam de dizer que está ali, vamos lá ouvir a palavra do Senhor, mas elas não praticavam. Então é possível transformar a pregação só em apreciação. Eu posso passar só gostar da palavra. É possível aprender a gostar da experiência espiritual, do ambiente, sem permitir que a verdade despedace a gente, sem permitir que essa verdade quebre a gente. Então a gente pode se emocionar sem se arrepender. A gente pode admirar a verdade sem mudar. A gente pode vibrar com o sermão que deveria condenar a gente. Uau, que incrível que você falou. Mas é de você que eu estou falando. O Tim Keller diz algo muito interessante sobre esse texto de Tiago capítulo 1. Ele fala de uma coisa que ele chama da idolatria do conforto religioso. E ele diz que essa idolatria do conforto religioso, ela acaba criando o que ele chama de ouvintes profissionais. Ele fala de pessoas que sabem onde sentar, pessoas que sabem quando aplaudir, pessoas que sabem o que responder e que confundem essa fluência do culto, essa fluência litúrgica como uma transformação real. E o perigo aqui, irmão, não é a ignorância. O perigo aqui é conhecer muito e se render a nada. Talvez fosse melhor, com certeza seria melhor conhecer pouco, mas se render àquilo que você conheceu. Então, como? Vamos ir para a solução agora, para não ficar falando só de desgraça. Como a palavra desce da mente para o coração? E Tiago, ele dá a solução, mesmo antes de falar do homem que se olha no espelho. Ele diz que a palavra que é implantada em nós. E vamos entender que quando eu estou pregando, ensinando aqui, ou quando você está lendo na sua casa, quando você está estudando, a palavra está sendo implantada em você. Ele diz que essa palavra implantada, ela precisa ser acolhida com mansidão. Agora, essa mansidão aqui, ele não está falando de uma fraqueza emocional, de alguém, né, que é fraco, que que não sabe se posicionar. Pelo contrário, ele está falando aqui a fraqueza, a mansidão que ele fala, é uma referência a uma postura de rendição. É parar de ouvir a mensagem pensando nos outros e passar a ouvir a mensagem pensando na gente mesmo. A verdade é que o orgulhoso, ele vai analisar o sermão. Agora, o humilde e manso, ele deixa que o sermão analise ele. Ele deixa que o sermão analise a sua vida, o seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus é esse espelho que pode nos revelar a nossa real condição. Agora, essa palavra, ela só é capaz de nos transformar quando a gente se rende a ela. Irmão, aqui, caminhando para o fim, eu quero falar da parte mais tensa e mais séria dessa mensagem. Você achou que estava ruim, vai piorar. E eu preciso aqui não só que você entenda, eu preciso que você sinta essa verdade. Que você processe, entenda, mas que você sinta também. O que acontece com uma pessoa que continua ouvindo domingo após domingo, mensagem após mensagem, culto após culto, conferência após conferência, mas não responde? O que acontece com ela não é só uma falta de resposta. O que acontece com ela é um endurecimento. Não de uma vez só, de uma forma gradual, mas a verdade, eu quero fazer uma analogia aqui para você, é que quando
a verdade começa a bater no mesmo lugar no seu coração. Uma verdade a qual você não se rende, mas ela está lá, ela está batendo, ela está batendo, ela está batendo. E você não dá uma resposta, você vai criando um calo, aonde essa verdade está machucando, aonde essa verdade bate com mais frequência. E você acaba se tornando um crente que é calejado, cheio de pecado de estimação. E chega a um ponto aonde a palavra bate, mas você está tão calejado que ela não consegue te ferir mais. E C.S. Lewis, ele fala de uma coisa muito interessante também sobre esse texto de Tiago 1. Ele diz que a verdade que não é praticada, ela não fica neutra dentro de nós, mas ele diz assim, ela começa a trabalhar contra nós. Porque ele diz assim, olha, a revelação ela exige uma resposta, e quando essa resposta não vem, a revelação não some. Essa revelação ela se transforma em endurecimento. Por quê? Porque a palavra, irmão, quando ela é recebida, ela nunca deixa as pessoas iguais. Ou ela quebranta, ou ela endurece. E a gente vai ver que esse é um princípio que corre toda a Escritura. Então a gente vai ver, por exemplo, eu não quero ser exaustivo nisso, mas a gente vê, por exemplo, o faraó, que viu tantos prodígios, viu a palavra de Moisés, mas resistiu. E a Bíblia diz que Deus endureceu o seu coração. A Bíblia fala de cidades aonde Jesus pregou, e não houve resposta, não houve arrependimento, não houve reconhecimento de quem Jesus era. E aí Jesus diz assim, nos últimos dias, vai haver mais juízo para essas cidades do que houve para Sodoma, que é o exemplo, o maior exemplo de podridão e de devassidão moral que podia existir. Mas por que Jesus está fazendo essa comparação? Porque ele está dizendo o seguinte, Sodoma não me viu, Sodoma não me ouviu, mas vocês viram e ouviram. Então, querido, o resultado desse endurecimento numa congregação que é bíblica, que traz exposição bíblica, é assustador. Por quê? Porque muitas vezes esse é um mal, é uma doença que é assim, quase imperceptível. A pessoa aprende, ela desenvolve a fluência espiritual sem quebrantamento genuíno. Algum tempo atrás eu fui ministrar numa igreja, eu lembro que eu levei 2 meninos aqui da igreja comigo, e a gente chegou, eles já estavam numa série de ministrações, era uma conferência, e irmão, parecia tudo certo com o ambiente. E irmão, a vida inteira eu cheguei em lugares onde a conferência já estava acontecendo. Mas o pastor, antes de eu descer, ele falou assim, pastor, você vai ver esses jovens aqui, eles são muito quebrantados, eles estão muito famintos, muito sedentos de Deus. E irmão, quando eu cheguei, parecia tudo certo. A música era boa, não só a qualidade, mas o que estava sendo cantado. Muitos jovens estavam lá na frente, prostrados, de joelho, pareciam pelo menos que estavam chorando, mas a impressão que eu tinha é, cara, parece que está tudo certo, mas cara, só Jesus não está aqui. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Faz tempo que eu não sinto um lugar tão seco na minha vida. Eu falei, será que sou eu que estou errado? Você fica se culpando. Fala, Deus, será que eu estou ficando crítico demais? Será que eu estou desconectado? Mas, irmão, eu continuei orando pelo tempo que a adoração continuou, e a impressão que eu tinha é, cara, parece um teatro para fazer uma filmagem. E foi interessante porque quando a gente foi embora, era em outro estado, eu peguei os meninos no carro e falei, gente do céu, deixa eu abrir o coração de uma coisa com vocês, até para vocês me ajudarem a julgar. E eu fui construindo com muito cuidado aquilo que eu senti. E quando eu terminei, eles falaram, pastor do céu. Os dois falaram a mesma coisa.
eu estava sentindo a mesma coisa e eu estava péssimo comigo mesmo. Porque eu pensei, sou eu que estou carnal, sou eu que entrei no meio do negócio, sou eu que estou julgando esse povo quebrantado aqui. Então, irmão, a liturgia, a fluência espiritual, ela acontecia. Então, muitas vezes o ambiente pode se tornar um ambiente de pessoas que sabem responder, que sabem entender o que tem que fazer, que sabem discernir o que é uma heresia da sã doutrina, mas que perdeu o temor. A voz de Deus, na palavra de Deus, se tornou tão familiar que não assusta mais. E o perigo disso é porque a pessoa ainda acha que está bem. Por quê? Porque ela está entre pessoas apaixonadas. Ela está entre pessoas sedentas. Porque ela continua ouvindo, ela continua vindo, ela continua compreendendo, ela continua concordando com tudo que é pregado. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, ele falando desse mesmo texto, ele diz: o ouvinte sem prática não está numa posição neutra em relação ao ignorante, está em posição mais perigosa. Olha que forte o que ele diz, porque ele tem luz o suficiente para ser responsabilizado e ilusão o suficiente para não perceber o risco em que ele se encontra. Então, a verdade é que o conhecimento, a revelação, ela traz uma responsabilidade para a gente, ela torna o homem indesculpável. Jesus disse, você não precisa abrir, em João capítulo 15, versículo 22, Jesus diz assim, olha como é forte isso: se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não seriam culpados, mas agora não tem desculpa. Irmão, esse texto é incômodo, ele precisa ser. Por quê? Porque o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, olha, quando eu vim, mudou tudo. Quando Jesus vem, ele não só oferece salvação, mas ele encerrou também o tempo da ignorância, ele encerrou o tempo da desculpa. Então ele está dizendo, antes podia até ter uma margem, tinha uma possibilidade de você dizer que não sabia, mas agora que eu vim, que eu falei, que eu vivi, que eu fui morto, que eu ressuscitei, essa margem, ela fechou. E é claro que isso não vale só para as pessoas que Jesus estava falando naquele momento ali, esse princípio vale para toda pessoa que recebeu alguma revelação de Deus ou das Escrituras. Lucas vai deixar isso muito explícito também, você não precisa abrir. Lucas 12, 47 vai dizer assim: o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se preparou para cumpri-la, receberá muitos açoites. O que tudo isso está mostrando para a gente? Que Deus, querido, não vai nos julgar só pelo tipo de pecado e a quantidade de pecado que a gente cometeu, mas Ele vai nos julgar de acordo com a luz que a gente recebeu também. Então, quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. E eu quero que você perceba que isso ao mesmo tempo é graça e é juízo. Por que é graça? Porque Deus está iluminando e oferecendo o caminho de salvação, mas ao mesmo tempo é juízo. Por quê? Porque essa iluminação da verdade traz uma responsabilidade. Então não tem como a gente receber aqui palavra após palavra, domingo após domingo, ano após ano, sem que isso penda a balança para o lado da responsabilidade. Irmão, aqui independe do que você se identifica mais, seja mais para o lado arminiano, mais para o calvinista. A gente brinca que a gente é calviniano aqui, porque a gente tira coisas das duas partes. E sinceramente essa não é uma coisa que me preocupa, eu não estou negando, desvalorizando a tradição, pelo contrário, estou olhando com muito zelo e entendendo que existem coisas preciosas dos dois lados, mas que Jesus não é calvinista e nem arminiano.
Então, existe uma balança aqui, que é a graça e a responsabilidade do crente. Então, toda vez que você conhece mais da verdade, que você conhece mais do coração de Deus, que você conhece mais das Escrituras, isso está acumulando um peso de responsabilidade no outro lado da balança, né? Cada mensagem que você ouve é um espelho que mostra a nossa realidade diante de Deus e diante daquilo que Deus espera de nós. Quando a gente vai estudar, eu nem falei isso de manhã, mas quando a gente vai estudar o original grego desse texto, eu não quis só trazer coisa a mais aqui, mas o texto original, algumas Bíblias até usam essa expressão. Eles dizem assim: o homem vê o rosto da sua gênese. Então é como se ele visse o seu rosto original. Então você vê não só aquilo que está errado, mas você vê aquilo que você deveria ser. Então, querido, é possível a gente continuar frequentando um ambiente santo com o coração endurecido. É possível a gente continuar participando dos rituais, da liturgia, com o coração distante de Deus. E Tiago vai terminar aqui, com isso eu quero terminar também, com uma palavra que surpreendente. Eu acho que ela vai contra o nosso raciocínio lógico, porque ele vai chamar a palavra de lei perfeita, mas ele vai chamar ela também de lei da liberdade. Então ele vai dizer assim, que aquele que persevera na prática dessa lei será feliz naquilo que fizer. Então você percebe que ele está relacionando liberdade e felicidade num contexto de obediência. Agora, normalmente a nossa tendência natural é pensar o contrário. Nosso instinto natural, a gente tende a olhar para as leis, para os mandamentos, como uma limitação, uma prisão. Olha, Deus não deixa eu ir depois disso. Mas o que Tiago está dizendo aqui é uma coisa que só quem precisou obedecer e conseguiu obedecer diante de um momento muito difícil vai entender. Então, se algum momento da sua vida você olhou para uma obediência que você precisava ter, aonde era duro obedecer, era difícil obedecer, era doído obedecer, e você conseguiu obedecer, o que ele está mostrando para a gente é que existe uma alegria e uma liberdade que só aparece depois que a obediência é praticada e não antes. Então existe uma paz que segue essa rendição genuína, né? Uma leveza que vem de quando a gente para de carregar uma desobediência que é conhecida, que você sabe que é desobediência, mas está carregando, e que é uma satisfação, uma liberdade que você não experimenta de outra forma. Então eu quero só fazer um parênteses aqui e deixar claro que a prática da obediência, ela não é a fonte da salvação. A gente não está pregando aqui que você precisa fazer para merecer. O que a gente está pregando é exatamente o contrário. É que a prática da obediência, ela é a evidência de que a salvação realmente alcançou você. Qual é a diferença? É que quem pratica não está tentando comprar a graça, mas está respondendo a ela. Está mostrando que realmente foi tocada por ela, né? Por quê? Porque quando a verdade ela realmente pousa no nosso coração, ela nunca fica trazendo só informação e conhecimento. Ela vai gerar arrependimento, ela vai virar mudança, ela vai virar rendição. Ela desce da mente
para o coração e ela começa a reorganizar as nossas escolhas, reorganizar os nossos relacionamentos, reorganizar as nossas prioridades, os nossos hábitos. E existe uma responsabilidade nossa quanto a isso. Então, existe, querido, uma parte, dentro daquilo que a gente acredita. E eu acho engraçado, eu não quero parecer de forma alguma aqui que eu estou menosprezando a doutrina calvinista. Eu sou tão abençoado, querido, eu recebo tanto de irmãos calvinistas, de autores calvinistas. A gente tem um pontinho de discordância. Esse é um aspecto, mas a gente tem muitos em que a gente concorda. Então, por exemplo, quando eu vejo os calvinistas falando sobre a soberania de Deus, cara, eles são tão profundos. Só que, por outro lado, parece que tem uma limitação que você fala assim, tá, mas se Deus... Se você falar assim, não, mas o homem tem um certo nível de arbítrio. Eu concordo com a doutrina calvinista que não existe um arbítrio livre. Ou seja, todas as nossas escolhas, elas são consequência das influências que a gente recebeu. Então, ninguém tem um arbítrio... Nossa, fiz algum... Não sei nem como saiu isso aqui, gente. Parece uma Peppa Pig. Uma poça. Gente, foi engraçado isso. Eu não sei como isso saiu aqui, gente. Eu até me perdi aonde eu estava já. Então, quando você fala para um calvinista, você fala, não, cara, mas existe uma parte... Eu entendo que não existe arbítrio que seja realmente livre. Mas existe uma parte, uma responsabilidade, uma resposta do homem. Aí eles dizem assim, não, se isso acontecer, Deus não é soberano. Mas, e se Deus, na sua soberania... Deus como soberano, aquele que pode fazer o que quiser, Ele escolheu dar para o homem uma pequena parcela de responsabilidade nisso. Ah não, daí Deus não faria isso. Mas Ele não é soberano? Ele é soberano só para aquilo que você acredita? Deus não pode ser soberano e falar assim, eu sou soberano e eu escolho que você não seja um boneco, um robô. Você não tem um arbítrio livre, mas existe uma pequena parcela disso, que existe uma resposta sua. É nisso que a gente acredita. Tiago ouviu Jesus por anos, antes de finalmente se dobrar diante de Deus. Como eu falei, a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquele encontro do Jesus ressurreto com o seu irmão, mas a gente sabe do resultado disso. O homem que tinha resistido tanto, que tinha tentado se livrar de Jesus, que não acreditava nele, se tornou uma coluna da igreja. O irmão incrédulo se tornou apóstolo dos apóstolos de Jesus. E ele, anos depois, escreveu essas palavras aqui nessa carta, e isso é muito precioso, não como uma teoria, mas eu entendo como um testemunho, porque ele sabia exatamente o que era ouvir sem se render à verdade. E talvez, querido, o Espírito Santo esteja chamando a gente não para aprender uma coisa nova exatamente, mas para finalmente a gente entender no que nós temos ou não nos rendido a obedecer o antigo. Talvez aquilo que a gente já sabe a vida inteira. Talvez o Senhor esteja chamando a gente não para receber mais conteúdo, mas para dar uma resposta a tudo que a gente já recebeu. A verdade é que o espelho das Escrituras, ele não mente. Esse espelho, ele não distorce, ele não engana. E a grande questão é o que nós vamos fazer com o que esse espelho está mostrando para a gente.
E é claro que eu sou o primeiro a apanhar com isso. Eu estava terminando e... Eu vejo que a mensagem, ela tem essa parte de você estudar, de você buscar, mas ela tem esse caminho, né? Vamos dizer assim, essa peregrinação do pregador, que é ele ser ferido pela verdade primeiro. Não faz sentido para mim alguém pregar sobre algo que não o feriu. E às vezes eu levo muito mais tempo que isso, mas eu comecei essa mensagem, eu acho que na sexta-feira à tarde. Eu gastei horas em cima disso. No sábado acordei tarde, acordei 10 da manhã e eu abri meus livros, abri o computador, o iPad, e eu fiquei a fio das 10 da manhã até 1 hora da manhã de domingo agora, em cima disso. E a Dani, depois que veio do culto de jovens, eu falei para ela: Dani, fazia tempo que eu não apanhava tanto com uma mensagem como essa. É claro que eu entrei em crise e eu falei: Deus do céu, me ajuda. E eu comecei a vasculhar a minha vida e perguntar o que a palavra de Deus já tinha me mostrado e eu não tinha dado uma resposta. Eu não programei nada para agora, eu não sabia o que eu ia dizer depois, o que eu ia fazer. Mas eu quero fazer um convite para você. Eu queria pedir para o time de adoração subir aqui. E eu acho que você não precisa de ninguém botando a mão na sua cabeça, apesar de que a liderança, o pessoal do time profético está liberado. Se quiser desenrolar o manto aí, vocês estão à vontade. Mas eu acho que a gente podia, pelo menos, eu acho assim que é uma resposta mínima, a gente receber uma palavra como essa e a gente pedir socorro para Deus. Deus, me socorre. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Me ajuda a ver o que Tiago viu. Tiago viu alguma coisa naquele dia que ele não tinha visto nos outros. Me ajuda a ver isso que vai fazer eu mudar nessa resposta. Se eu tenho sido um ouvinte profissional, se eu estou me deleitando no conhecimento, sem abraçar o peso do arrependimento, me ajuda, Jesus. Irmão, eu sei, e eu não quero falar, eu não quero que isso soe mal, por favor. Mas eu sei que as pessoas sentem, vamos dizer assim, um orgulho, mas tem um orgulho que é saudável, um orgulho que é purinho, santo, de dizer assim: puxa, eu faço parte de uma igreja que é bíblica, eu recebo conteúdo. Eu sou da igreja lá que prega a verdade. Mas às vezes você tem uma satisfação nisso. Mas o que toda essa verdade que você tem recebido está gerando em você de transformação, de mudança? Será que porque você vem num culto que as pessoas respondem a palavra de Deus, gritam, adoram, choram, você está sentindo que você é isso também, mesmo sem viver isso durante a semana na sua casa? Será que você não gasta 10 minutos de oração, de busca por dia durante a sua semana? Mas você fala assim: eu sou da Cornerstone, o pessoal queima. A gente é o povo que queima. Eu queria que você tivesse liberdade, se quiser vir aqui para frente, ajoelhar, orar, se quiser ficar no seu lugar, se quiser andar, se você quiser ir embora. Você está abençoado já em nome de Jesus. Eu não vou fazer um encerramento depois disso. Eu só clamo a misericórdia de Deus, para que o Senhor nos ajude a ver a verdade e dar uma resposta para isso. Que a gente não se torne nem o pregador profissional e nem o ouvinte profissional.
Mas eu acho assim que o mínimo que a gente poderia fazer é se prostrar diante de Deus. E o prostrar aqui eu estou falando mais de uma coisa interna do que você ir para o chão, apesar de você pode ir se você quiser também. Eu falo: Jesus, me ajuda a ver o que eu não vi. Se olhe no espelho. O que esse espelho vai te mostrar? Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos livra dessa doença sutil que Tiago fala, Senhor. Nos livra dessa doença espiritual, Senhor, daqueles que são apenas ouvintes, mas não praticantes da sua palavra. Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos mostra aquilo que a gente não está vendo, Senhor. Que o seu espelho possa estar diante de nós, à luz da sua palavra, como nunca foi antes. Que a gente possa identificar, Senhor, sujeira, desalinhamento, coisas que a gente não percebeu. Nos ajuda a ver essa verdade e corresponder a ela. Fica orando aí no seu lugar, deixa o Espírito Santo falar com você. Quando você quiser, você pode levantar, ir para sua casa, pode fazer sua inscrição para a escola profética. Eu só vou pedir para você não ficar conversando aqui dentro, para que você entenda e respeite esse ambiente. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
a esperança daqueles que deixam tudo para trás. Ele é Deus Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo para trás. Ele é Deus Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo para trás. Ele é Deus Consolador, a esperança daqueles que deixam tudo. Bem-aventurados são aqueles que buscam sua face, pois te encontrarão. Bem-aventurados são aqueles que buscam sua face, pois te encontrarão. Bem-aventurados